Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo, estamos aqui com mais um vídeo Teoria e Questões, trabalhando temas de matemática básica. Hoje nós vamos falar sobre o assunto regras de 3. Então, qual é o nosso objetivo hoje? A gente vai apresentar o tópico, regras de 3, o que é uma regra de 3, como eu resolvo uma regra de 3 e depois a gente vai aplicar esse conceito numa questão diretamente, tá? Aproveitando e também exercitando aquele método de leitura de questões de matemática que eu já mostrei para vocês num vídeo anterior. Vamos dar uma olhadinha nos slides. Então aqui a gente traz primeiro, né, o que eu estou colocando aqui nesses slides? É um conteúdo que já está disponível na nossa conta do Instagram. Se você não segue ainda, nós temos lá na nossa conta do Instagram, @mx2cursos. Você tem uma sequência de posts de regras de 3 simples que traz exatamente esse conteúdo. Então a gente começa aqui sabendo, identificando o que é o conceito de regra de 3. O que é uma regra de 3? Regra de 3 é um método de cálculo que eu vou utilizar para resolver problemas. Então ele se aplica a problemas de matemática que aparecem para a gente muito frequentemente em provas, nos quais apenas duas grandezas estão envolvidas. Então, pensa numa situação em que ele fala assim, imagina que se eu tenho dois pedreiros construíram 100 metros de um muro em um dia, quanto esses dois pedreiros vão construir em 5 dias? Ou seja, eu estou relacionando o número de metros, né, a metragem dos muros com o número de pedreiros que estão trabalhando com o número de dias. Então a gente tem que entender quais são esses elementos que se relacionam para a gente poder organizar isso e explorar nas questões de regra de 3. Muito bem. Vamos para o próximo slide. No próximo slide eu falo um pouco sobre a forma como eu posso resolver uma questão dessa. Como eu resolvo uma regra de 3 simples? Então a gente vai trabalhar uma sequência de passos. Primeiro a gente vai montar uma estrutura de tabela. O que é uma tabela, né? A gente vai colocar cada uma das grandezas em colunas. Então eu vou colocar a grandeza 1 numa coluna, grandeza 2 numa coluna. No caso são só duas, regra de 3 simples. Então a gente vai organizar essas grandezas em colunas. Depois eu vou incluir nessa estrutura de tabela o que foi dado e o que foi pedido. Isso está ligado com o processo de leitura que a gente viu no vídeo anterior. E depois a gente vai ter que verificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. O que é uma grandeza diretamente proporcional? Aproveitando para recapitular. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Um exemplo disso, se eu aumento a velocidade do meu carro, eu vou aumentar a distância que eu vou percorrer com esse carro. Então, esses são exemplos de grandezas diretamente proporcionais. O que é uma grandeza inversamente proporcional? Uma grandeza inversamente proporcional elas têm comportamentos inversos. Então, se uma delas aumenta, a outra vai diminuir. Se uma diminui, a outra aumenta. Né? Uma está sempre equilibrando a outra. Então, vamos lá. Da mesma forma, se eu aumento a velocidade do carro, eu vou diminuir o tempo gasto no percurso. Então, você vê, a relação da velocidade do carro, ela pode ser uma grandeza diretamente proporcional com a distância percorrida, mas ela vai ser inversamente proporcional com o tempo gasto no percurso. Então, são conceitos importantes e quando a gente observar que eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu vou ter que trabalhar com essa estrutura. Eu vou ter que mudar a ordem dos dados de maneira que as setas fiquem todas orientadas para a mesma direção. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos lá, vamos para a sequência, vamos para o próximo slide, onde eu mostro isso esquematicamente. Então aqui eu mostro, se eu tenho grandezas diretamente proporcionais e eu organizo os dados aqui, né, na forma de colunas, e ambas são diretamente proporcionais, ou seja, uma aumenta, a outra também aumenta, ou ao contrário, eu simplesmente faço a multiplicação em cruz e resolvo a questão. Mas, se eu tiver grandezas inversamente proporcionais, ou seja, uma delas aumenta e a outra diminui, o
que eu vou ter que fazer com esses dados? Um deles eu mantenho e o outro eu tenho que inverter a ordem. Ó. Vê aqui, BD vira DB. E aí sim eu vou fazer a multiplicação em cruz. Então, esse é o macete que a gente tem que aplicar para resolver questões de regras de 3 simples. A gente vai trabalhar mais de uma questão ao longo dessa semana para a gente também consolidar esse entendimento com vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas não é só fazer a interpretação, a gente tem que ver a teoria, a gente tem que aplicar isso na prática. Então vamos ver como a gente faria isso. Vamos dar uma olhadinha agora no próximo slide, que a gente já tem uma situação que eu pego aqui um exemplo sempre prático. Eu estou pegando questões para recenseador do IBGE, porque são questões de matemática básica, de um concurso que está se aproximando, vai acontecer no próximo mês, né, se não houver nenhuma alteração de datas. E a gente pode tomá-los também como referência para quem está se preparando, já serve para fazer uma revisão. Então vamos ver, vamos primeiro ler a questão, leio a questão toda, interpreto o que está acontecendo e a gente vai ver como a gente vai trabalhar a questão. Então veja só, questão 15 da prova de 2009 para recenseador. O médico de Dona Maria lhe disse para tomar diariamente 2,5 ml de xarope para tosse. Então ele está dizendo o seguinte, que o médico indicou para a Dona Maria que ela tinha que tomar todo dia 2,5 ml de xarope. Ela foi na farmácia e comprou um frasco com 60 ml. Então tem lá a quantidade de 60 ml. Esse conteúdo desse frasco vai ser suficiente para quantos dias? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vamos aplicar aquele nosso método de leitura. Então a gente vai marcar nas informações, né, da questão, o que foi dado a gente vai sublinhar e o que foi pedido a gente vai fazer um círculo em volta. Vamos começar sempre pelo pedido, que é o mais fácil, né? Ela está querendo saber, o conteúdo do frasco vai ser suficiente para quantos dias? Então ela quer saber, o frasco, ele é suficiente para quantos dias? E qual foi a informação os dados que foram apresentados? Que ela tem que tomar diariamente 2,5 ml de xarope, é uma informação, informação 1, até vou colocar aqui, ó, informação, info 1, e uma outra informação que ele deu, que o frasco, né, ele tem quanto? Ele tem 60 ml de xarope. É a minha informação 2. Então, tenho duas informações. Então, veja que qual são as grandezas que eu vou ter que relacionar nessa questão. A gente vai ter que relacionar. Ela quer saber o número de dias, né? Ela quer saber quantos dias, né? Tá aqui marcadinho, ó. Quantos dias eu vou conseguir suportar com esse frasco. Então, é número de dias para volume de xarope. Mas como assim, professor? Como assim volume de xarope? Porque a gente vai ver que, né, ele fala que eu tenho que tomar 2,5 ml de xarope a cada dia. Então a minha relação vai ser assim, em um dia eu vou tomar 2,5 ml de xarope. Veja que eu organizando as informações em colunas, as grandezas, aí eu pus nessa primeira linha aqui, ó, um dado que foi passado para mim. Que é essa primeira informação 1 aqui, ó. Vou até apagar aqui, não vou nem colocar dado, eu vou colocar informação 1. Nessa primeira linha, eu estou colocando a info 1. Relacionando em um dia, Dona Maria terá que tomar quantos ml de xarope? 2,5 ml de xarope. Ela quer saber quantos dias, né? Então, o meu objetivo aqui é descobrir quantos dias, ou seja, eu vou ter o meu X aqui no número de dias. Esses quantos dias eu vou suportar com quantos ml de xarope? Com um frasco, né? E o frasco tem 60 ml. Então, X dias equivale a 60 ml. Questões de regra de 3 no início é difícil a gente se organizar com a lógica, mas vocês têm que pensar sempre dessa maneira. Primeira coisa, definam quais são as grandezas. Então, ela está relacionando o número de dias com o volume, o quanto se toma de xarope. E ela
falou o seguinte, 1 dia, 2,5. E o frasco, que é 60 ml, quantos dias são? Beleza. Então, já organizei, fiz um dos passos daquela minha sequência dos slides que a gente viu anteriormente. O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso analisar a relação entre as duas variáveis. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que perguntar para uma e ver se eu consigo obter a resposta da outra, né? Então, vamos fazer assim, você faz a seguinte pergunta. Se eu tomo xarope por mais dias, ou melhor, se eu aumento o número de dias em que eu tomo xarope, o que vai acontecer com o volume de xarope que eu vou tomar? Então, assim, se eu aumento o número de dias que eu tenho que tomar o remédio, o que vai acontecer com o volume de xarope que eu vou tomar? Vai aumentar. Ah, professor, não entendi bem. É simples, a gente pode fazer uma comparação. Vamos dizer que eu bebo refrigerante. Se eu bebo refrigerante mais dias em sequência, eu vou tomar mais ou eu vou tomar menos refrigerante? Vou tomar mais refrigerante, né? Vamos dizer que eu tomo 1 litro por dia. Se eu estou tomando refrigerante todo dia 1 litro, quanto mais dias eu tomar refrigerante, eu vou tomar mais ou menos volume líquido? Mais. Então, é igual essa questão aqui no caso do número de dias e do volume de xarope. Se eu aumento o número de dias que o remédio está sendo tomado, eu vou aumentar o volume de remédio que está sendo tomado. Portanto, os dois aumentam, então essas grandezas são diretamente proporcionais. Beleza, e aí o que acontece? Se elas são diretamente proporcionais, não tem problema. É só eu fazer agora a multiplicação em cruz, né, em x, com esses dados. Como é que eu faço isso? Então eu vou marcar aqui em laranja os valores que eu vou ter que multiplicar. Ó, é o 1, o x, o 2,5 e o 60. Então eu vou fazer 1 vezes 60, 1 vezes 60, vai ser igual no outro lado do x, 2,5 vezes x. 1 vezes 60 é 60, igual a 2,5 vezes x. Para eu deixar o x sozinho, o que eu tenho que fazer? O 2,5 está multiplicando o x. Eu faço o que com ele? Eu passo ele dividindo. Portanto, eu vou ficar com 60 dividido por 2,5x. Portanto, o meu valor de x, nesse caso, vai ser igual a... É só fazer 60 dividido por 10 dividido por 4. Então, isso aqui vai dar 60 vezes 4, 240 dividido por 10. Portanto, o x vai ser igual a 24 dias. E a alternativa, a letra C de casa. Tudo bem, então o que eu quero que vocês tirem como primeiro exemplo? Primeiro, a gente viu pela primeira vez o tópico de regra de 3. Ponto importante. Identifica quais são as duas grandezas que estão sendo trabalhadas. No caso aqui, número de dias e o volume de xarope. Legal, coloco as informações que foram dadas. Foi a informação 1, que está na primeira linha. Aí ele quer saber, para 60 ml, qual é o número de dias que eu vou conseguir. E verifico, as grandezas são diretamente proporcionais? Sim, nesse caso são. Aumento o número de dias, aumento o volume de xarope. Como eu faço isso? Eu consigo automaticamente, sendo diretamente proporcionais, eu já posso multiplicar direto. Multiplicar em x, em cruz. E aí eu vou chegar na resposta de 24 dias. Muito bem, pessoal. Nesse exemplo, a ideia foi apresentar para vocês o conceito de regra de 3, apresentar um exemplo que eram de grandezas diretamente proporcionais. Ao longo dessa semana, eu vou trabalhar outros exemplos onde eu não vou ter situações com diretamente proporcional, com inversamente proporcional, e a gente vai reforçar todo esse conteúdo para que vocês fixem muito bem esse tema que é muito importante em qualquer prova, ok? Fico à disposição, um abraço, bons estudos a todos.